Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast É Bom Saber. Sugestivo o nome, né? É bom saber, é bom saber. Saber de boas coisas, saber de notícias intrigantes. É bom saber quando você tem, por exemplo, conteúdos que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual. Por isso que essa frase, esse título, ele é muito sugestivo. É sempre muito bom saber. Mas esse podcast não trata só de informação ou de educação. Esse podcast, ele começa tratando de notícias que são relevantes e que afetam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. O podcast É Bom Saber, ele vem com um assunto exclusivo. Nós vamos falar sobre o agronegócio. O agro, né, que todo mundo conhece, que é lindo, é pop, é rock, é top. E realmente, o agro que movimenta todo o país. O agronegócio é responsável por tudo que nós vestimos, comemos, o carro que andamos, tudo isso tem a participação do agro. E quando acontece alguma coisa de ruim com o agro, é ruim para mim e é ruim para você também. Nós estamos falando sobre um tema de muita relevância que chocou a história do café no Brasil. O maior golpe já dado até hoje contra cafeicultores no estado de Minas Gerais, que reflete no país inteiro e na história do café. O café, na verdade, a história do café começa quando desembarcaram para as terras aqui de Brasília, naquela época, da história do Brasil, a coroa portuguesa, que não se sabia se o café era para fazer uma planta de ornamentação, de enfeite, se o chá da folha era bom, até descobrir que o fruto dessa planta, o café, se transformaria no nosso café. Esse ouro preto que é responsável por gerar tantas oportunidades, geração de emprego, é responsável por movimentar a economia, um dos maiores PIBs do país vem através do café. Através do café, o agro se movimenta, a cafeicultura, ela traz consigo a agropecuária, né? Ela traz consigo também o hortifruti granjeiro, aquele que planta as folhosas e os legumes, né? Tudo isso faz parte do agronegócio. E o café é a mola mestra do agronegócio. O que acontece é que uma empresa conhecida como MCC, da cidade de Varginha, aplicou um golpe nos cafeicultores de Minas Gerais que já ultrapassa quase os 500 milhões de reais. Você não está enganado, eu vou repetir. É praticamente 500 milhões de reais de prejuízos dados aos cafeicultores de Minas Gerais. E a nossa região, a região de Caratinga, que conta aí com os distritos de São João do Jacutinga, Santa Luzia, a região de Manhuaçu, Lajinha, todos foram afetados. E o programa É Bom Saber aborda então sobre o maior golpe da história do café já dado em Minas Gerais. Entrou para a história. Junto comigo no podcast, nós estamos aqui com o proprietário da Cafeeira Tradição, Josué Lopes, e também nós estamos aqui com o Gilberto Toledo, que é de Santa Luzia. Josué, boa tarde, bem-vindo aqui ao podcast sobre esse golpe do café no É Bom Saber. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gilberto, bem-vindo ao É Bom Saber. Bom também que está presente aqui, vamos bater no papo. É isso aí, vamos conversar sobre esse golpe que afetou toda a nossa economia. E quando afeta a economia, mexe com os empresários, mexe com o comércio local, mexe com a estrutura familiar de toda a região, e o assunto, ele é muito sério. Mas vamos, como diz aquela frase que é um pouco redundante, né? Vamos começar do começo. Vamos lá para o início da campanha, como dizia um amigo meu, candidato a vereador, né? Vamos lá para o início da origem, vamos para a origem de todo esse processo. Josué Lopes, Cafeeira Tradição. A história do café na vida do Josué e na família. Eu queria, Josué, te perguntar, como que é a sua história com o café? Desde quando você trabalha com café? Como é que a sua família lida com isso? Essa cultura de cafeicultor? Fala um pouco da sua história com o café na sua família. Primeiramente, boa tarde aí de novo, né? Essa história do café vem de gerações aí lá, do meu avô, veio do meu pai, e em termos de produção, e meu pai mexia na área de compra,
certo tempo, né, ele produzindo, começou a mexer na área de comercializar o café. E praticamente uns 30 e... passa de 30 anos aí ele mexendo na área de comercialização de café. Poderia dizer que você sozinho tem quantos anos no café? Aí já tem desde 2014 que eu comecei a assumir a frente do café aí, da área do comércio. E eu e o meu irmão, né, que não está presente aqui, mas nós dois assumimos em 2014, já está aí 10 anos. Ou seja, vocês foram criados produzindo café e depois se profissionalizaram para comercializar. Meu pai já no comércio aí, depois ele, certo tempo, ele... Como é o nome do seu pai? Vander, conhecido como Vander Lopes. Vander Lopes. Deus já levou ele já também, já não está junto de nós. E você e seu irmão Daniel vão perpetuando essa história. Nós dois continuou a lida aí que ele deixou aí, entendeu? Eu fico pensando também que com esse tempo todo você na vivência do café, automaticamente é natural que toda a região conheça vocês, os pequenos, médios e grandes produtores, né? Vão naquele relacionamento diário, de safra em safra. Tem uma história, né? Tem uma história aí desde lá do antepassado aí do meu avô, meu pai. Tem um nome, né? A ser cuidado aí, né? No mercado de compra e venda de café já são quantos anos? Que eu, mas o meu irmão assumiu aí, pegou esse compromisso, a responsabilidade, tem 10 anos, né? 10 anos trabalhando. Isso, 10 anos aí. Você teve um tempo fora também na América, né? Sim, do ano de 2004 a 2010 eu residi lá na América, lá uns dias lá. Uma experiência boa? Boa, aprendizado bom. Bacana. Bom, a sua empresa de corretagem de café, eu queria que você falasse um pouco, mas antes de falar sobre a empresa, o Café Tradição, eu queria pedir à nossa equipe de produção para ir mostrando as fotos, né? Tem umas fotos boas lá da cafeeira. Sim, tem umas... Pra gente, nosso público também, para você que está aí nos assistindo, ver um pouco dessa estrutura. Umas fotos boas, ali, por exemplo, ó, a gente está vendo ali as carretas, né? No horário noturno. Isso. Fazendo o carregamento, né? Para transporte. Vamos ver as outras fotos. Mas já atua na área ali de comercialização, né? Olha só o tanto de carreta e caminhão no pátio. Essas fotos são recentes, né? Essa é do ano passado, de 23 aí. Ali tem a balança também. Isso, tem uma muito balança bem estruturada, também, né? A sede da fazenda da cafeeira. São as carretas aí que vão sendo preparadas para poder fazer a entrega até o destino, a exportação. Isso. Vocês exportavam, que tipo de café que vocês exportavam? Na verdade, a gente não exportava, né? A gente comercializava com os produtores pequenos aqui e mandava para o exportador, né? E o café qual? O café arábica? É o café arábica. O café arábica é o que a gente fala que é o café de montanha? Café de montanha, isso aí. O café de montanha. Pelas fotos ali, dá pra gente ver ali um galpão bem grande, ali várias carretas manobrando, a balança. Isso, tem uma estrutura boa lá. Tem também ali o provador, tem as fotos ali do provador também. Eu também lá, pode passar nas fotos eu aí pra faço gente ver. A parte de degustação também. Você faz também a classificação do café que fala? Isso, a gente faz todo o processo. Essa parte aí, que vai fazendo... Degustação dos cafés aí. E classificando. Isso. Tudo isso fica na sede da cafeeira, né, Josué? Uhum. Mais ou menos assim, você sabe falar o número de cafeicultores que você vinha trabalhando até então? Passa de 500 produtores aí. 500 produtores? Sim. Cara, é muita coisa. É muita gente. São produtores com a renda do café, ali, praticamente a renda familiar de cada produtor, né? Que vocês trabalhavam. Bastante gente. Isso tudo a gente está te perguntando para que as pessoas possam entender quem é o Josué, quem é a Cafeeira Tradição, responsável, entre aspas, né? Porque quando a gente fala responsável, é porque esses 500 produtores confiaram a sua empresa, a você, olha lá, a aprovação do café, a prática, né? Isso. O pessoal ali fazendo, que é a tal da prova e classificação, né? Isso. Então esses 500... A questão, sim, de 500 produtores, sim. Mas o que está direto mesmo nesse caos do golpe do café são aproximadamente 200, né? Mas é muita que coisa. Ficou sem receber esse valor. Ou seja, são 200 produtores que totalizam 60 milhões de reais que você agora é responsável por responder. Aí, assim, vai dar os 500 mesmo, né, Gilberto? Porque eu lá quase 200.
O Gilberto deve ter quase uns 100 também, né, Gilberto? Não, o meu é uns 60. Uns 60 dele. Aí tem um outro amigo nosso aí que deve ter uns 100 também. Então vai totalizar uns 500 na região mesmo. E a confiança que eles têm em você é muito grande, né? É muito, vamos dizer, muitos anos aí de relacionamento muito próximo, relacionamento bom com todo mundo e todo mundo conhece a gente, sabe ali do nosso trabalho, né? E essa relação sua com os produtores, ela se tornou um relacionamento familiar, né? Com certeza, Porque, muitos anos de convívio ali. Como que é assim, quando o produtor fala assim, olha, eu tenho um café aqui e eu vou te entregar para você vender. Como é que funciona essa conversa entre vocês, esse tipo de negócio? Como é que é? A negociação de café, ela funciona mais ou menos assim. Se o produtor, vamos supor, você leva lá uma amostra de 100 sacas, um exemplo. Deixa aquela amostra comigo, o produtor geralmente leva em outras cafeeiras, que é o certo a fazer, né? E você vai degustar o café do cara ali, você vai classificar o café. Através da prova do café e da classificação, aí você vai passar o preço para o cliente. E nesse preço aí que você passa para ele, pode ter, né, as divergências de bebidas que dá diferença no preço. E geralmente a gente consegue negociar diretamente com o cliente ali. Se der alguma divergência no preço, que é o normal de bebida, geralmente tem hora que é muito difícil acontecer de um café lá pra gente, a gente perder aquela negociação. Sabe o que me chama a atenção e que todo mundo se pergunta? Como é que você consegue, como é que você faz para conseguir adquirir a confiança do produtor para ele pegar toda uma produção que ele tem e colocar nas suas mãos, confiando que você vai vender, receber e pagar ele de volta? Como que você fez para adquirir essa confiança? Eu penso que, vamos dizer, veio lá do meu pai, o nome dele ali era muito bom na região e é um bom trabalho também, né, que você vem fazendo com todo mundo e o tratamento com o cliente ali, você combinou o pagamento com o cliente, aí 2 dias, tá ali seu pagamento. Porque quem te dá o café, entendeu? já Então você vai planeja o dinheiro para fazer alguma coisa. É isso já aí. conta com o dinheiro naquele dia. Com certeza. E nunca falhou. Graças a Deus. Você nunca teve problema de pagar ninguém. Eu não vou dizer nunca, porque sempre tem uma divergênciazinha. Eu estou dizendo assim, no dia a dia do café, você nunca teve problema. Geralmente, 5 dias o pagamento está na conta, se é 2 dias está na conta e você vai gerando aquela confiança ali com o cliente, entendeu? Esses valores que você movimentava com os cafeicultores da nossa região, como é que era esse faturamento? Era por safra? E a safra, quantas vezes no ano? Quantas vezes tem a safra do café? Uma vez ao ano, sim. Então, vamos colocar aí 200 cafeicultores, né? Então, eles confiavam tudo isso a você, sim, porque tinha certeza do dinheiro. Tinha certeza do dinheiro. E se calcula hoje o valor do prejuízo com esse golpe para os cafeicultores da nossa região? O que você imagina que está sendo de prejuízo até agora? Eu acredito assim, né? De imediato, assim, que deixou de receber, vamos falar assim, na região nossa aqui de Caratinga e Piedade, dá beirar os 60 milhões de reais, né? Só a minha empresa lá hoje responsável tem aproximado 46 milhões de reais. Se você calcular em prejuízos, dá mais de 100 milhões de prejuízos. É muita gente que vendeu alguma propriedade para pagar uma dívida, muita gente que deixou de adubar uma lavoura. Vai só gerando prejuízos, né? É gente que foi num banco, tirou um dinheiro, um empréstimo, está pagando juros daquilo. Quer dizer, é só prejuízo que está tendo isso aí. Então, se você fosse somar hoje, no real, já tem mais de 1 ano, calcular hoje, ela passa de 100 milhões de prejuízo hoje, entendeu? É muito produtor que não supor, se ele tinha 100 mil para receber, esses 100 mil dele já endividou para frente, ela vai virando aquela bola de neve. Então, assim, ela vai só acumulando dívida e você calcular em prejuízo, ultrapassa 100 milhões de reais na região. E quanto foi hoje, assim, que você poderia falar assim, eu tomei de prejuízo quantos milhões? Como é que está a sua vida? Josué, como é que está a sua vida? Um cara que tem uma cafeeira, uma estrutura gigantesca, a confiança de 500 produtores de café da região, que trabalha diretamente com um pouco mais de 200, podemos falar assim, durante todos esses 30 anos aí, e nesses últimos 10 anos que você vem operando no mercado de café com a confiança deles. Quando caiu esse golpe, caiu a ficha, tomamos um golpe, você foi o primeiro a sofrer com isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa perda. O que se perdeu?
Como é que está a sua vida? Como é que está sendo isso para você, seu irmão Daniel, sua família? Fala pra gente sobre isso um pouco. É até difícil de falar desse assunto, mas assim, desde o ocorrido lá em outubro, né? Do ano passado. Isso. Já tem um ano e... Dia 2 de outubro que ocorreu isso lá. E de lá pra cá foi só frustrações mesmo, porque nos primeiros dias, primeiro mês, né, que deixou de efetuar esse pagamento. Então, assim, foi muita cobrança, aí você gera muita pressão em cima de você. E financeiramente eu fiquei sem nada. Assim, falar em, você tem lá dinheiro em contas, um exemplo. Fiquei sem nada. Isso é para qualquer um que quiser ver, pega lá minhas contas lá em novembro e outubro, novembro, você vai ver que de lá para cá não tem movimentação nenhuma. Bens, perdeu algum bem? Teve algum bem empenhorado? Bens está empenhorado, né? Os 5 veículos que tem lá, os caminhões que é de trabalho, tá lá em bancos, né? Como garantia. De um empréstimo que a gente tinha lá, ficou de garantia. Ou seja, você já não tem os caminhões para trabalhar? Tá lá, já teve até mandado de busca e apreensão antes da negociação que nós fizemos com o banco. E a vida pessoal, assim, pessoalmente mudou tudo, né? A rotina, o veículo para você, vamos dizer, para você sair, um veículo para você andar dia a dia, fiquei sem. Se está acontecendo então, isso com você, o que a gente poderia pensar com aqueles que deixaram o café para você, os pequenos produtores também? Eles, obviamente, também devem estar passando por um processo semelhante. Sim, eu entendo ali a frustração, a dor, a angústia de cada um, porque não é fácil. Não é fácil, porque o trabalho deles ali não é só de um ano, deixou uma colheita de um ano. Aquilo ali é fruto lá de 3, 4 anos que ele vem lutando ali para conseguir fazer uma colheita, talvez ali até sobrar um pouco daquela colheita. Muitas vezes, o cara perdeu uma safra, vai colher ano que vem e segue a vida. Não é assim que funciona o café. Café você faz média de 3 anos, pra você fazer uma média nele ali, para sobrar um pouco, entendeu? Então muitos pensam que, o cara perdeu uma safra, ano que vem Deus deu mais para ele, segue a vida, paga. Não é assim que funciona, a cafeicultura não é assim. Então, assim, muita gente que ficou em situação, os grandes, muita gente escuta muito isso, né? Os produtores maiores, né, conseguem se virar, sair lá na frente, não faz falta. Eles passam muito aperto. Vai tirar um empréstimo no banco, vai só endividando, as contas que já tinha que ser paga, né? Sim. Do insumo que ele adquiriu ali antes. Então, assim, é para todo mundo no geral. O comércio local, você tem uma ideia, o comércio sentiu muito no comércio ali. Você vai em Piedade, por exemplo, o comércio, você conversa com um e outro, você imagina para o produtor, então, se o comércio sentiu, né? E como que é a sua relação com os produtores, por exemplo, que confiaram em você? Eles te recriminam, alguém te persegue, alguém diz que você é um responsável, ou eles estão do seu lado te apoiando? Como é que está essa relação? Olha, eu vou dizer para você que, no geral, vamos dizer 95% dos produtores, eu primeiramente só tenho a agradecer, né? Porque a maioria entende, né? Sabe que não foi... Eu era bem aberto com a minha negociação. Sabia para onde eu estava vendendo, o prazo que estava vendendo, tudo certinho. Eu não ficava enganando ninguém, nem mentindo para ninguém. Mas a responsabilidade é minha. Eu nunca saí fora dela, não, né? Mas alguns ou outros, sim, incriminam, alguns ou outros ficam nervosos. Eu não tiro a razão de ninguém. Hora nenhuma eu baixei a cabeça, assim, que eu falo, baixei a cabeça, assim, virar as costas pro produtor e deixar ele falando sozinho, ou ele me mandar uma mensagem e eu não responder. Isso aí eu não fiz com ninguém. Sempre respondo todo mundo, mas no geral só tenho a agradecer a maioria mesmo, porque a maioria, né, o Gilberto também está passando por isso lá, a maioria entende a gente, sabe da dificuldade. No início muitos pensaram, né, que era eu que estava dando o golpe, mas o meu irmão, que não vou dizer todos não, mas uma parte pensou isso. Falou comigo pessoalmente depois, né? Eu pensei que era você que estava, né, dando um golpe em nós tudo aí, não sei o quê, mas não é. Então, assim, a gente tem só que agradecer a maioria, porque, igual eu falo para você, eu entendo a situação, a frustração dos pequenos, porque os pequenos geralmente é um meieiro ali que toca uma lavoura com um patrão ali, outro aqui, e eles precisam daquele pouquinho ali para manter o resto do ano ali e vencer a outra safra, né? Então, tem muitos deles que estão passando aperto, dificuldades. E eles têm hora que fica frustrado com a gente, nervoso, mas eu não tiro a razão de ninguém.
Sempre certo. chega lá, recebo, conversa no escritório. Continua um relacionamento Pode bom, né? vir lá conversar comigo. Se ficar nervoso, o que eu faço é abaixar a cabeça, porque eu não posso. Eu sei que a responsabilidade é minha. E eu sei o que eles estão passando, dificuldade, que eu estou passando isso. E eu estou vivendo isso dia a dia. É por isso que você está aqui nesse Entendeu? podcast. Eu quero lembrar para você que está nos acompanhando aqui na região de Caratinga e pelo Brasil inteiro, porque está pelo YouTube nesse material. Esse é considerado o maior golpe da história do café a título de Brasil aqui em Minas Gerais. Um golpe que já chega aproximadamente aí aos 500 milhões de reais, que envolvem produtores de café, não só da região da Zona da Mata, mas do Centro-Oeste também, do Triângulo Mineiro. Muita gente foi afetada, principalmente os pequenos produtores. Aqui na região de Caratinga, através da Cafeira Tradição, aqui com Josué Lopes, já chega aproximadamente 60 milhões de reais, calculado só do café naquela época. Como ele bem mesmo disse, esse desdobramento do sacrifício econômico vai afetando as pessoas, com juros e tal, acaba afetando todo um comércio, toda uma cadeia produtiva da agricultura familiar. Ainda continuando falar sobre o tema, vamos aprofundar agora, Josué, sobre essa empresa conhecida como Manga Coffee Corporation de Varginha, Isso. que é a empresa do conhecido Manga, Isso. que tem lá um sócio chamado Leonardo. Isso aí. Eu queria perguntar o seguinte, desde quando vocês produtores se relacionam com essa empresa do Manga, a MCC de Varginha, que é a empresa que é acionada aí, né, na justiça, autora desse golpe do café? Desde quando vocês se relacionam? Olha, a gente já vem fazendo negócio com eles, deve ter aproximadamente uns 8 anos. Não nessa modalidade que é a fixar, né, que ele tinha nos últimos 2 anos que eu trabalhei lá, vendendo café com eles. Sempre vendia lá vamos supor, um contrato lá de 1.000 sacos, 500 sacas, isso os anos anteriores aí, né? Mas em 2022 que ele apresentou essa modalidade a fixar, que chama. Ela é feita através em contratos na Bolsa de Nova York, né? E, tipo assim, tinha uma boa convivência com eles, né? Pessoalmente mesmo, a gente já foi muito lá. Quantos anos assim fazendo essas negociações? Essa, por último, a fixar foi 2 anos, né? Foi 22 e 23. As 2 safras, né? Mas em conhecimento com eles e negociação, já tinha uns 8 anos. Parece que essa última safra, que já é a safra que foi comprometida com o golpe, foi considerada uma safra recorde da época, né? Não, foi não, né, Sr. Gilberto? Não foi não. Foi não. Não foi uma safra aí, safra boa, 60 milhões de sacos, eu acho, no 60 país. 60 milhões de sacos de café? No Brasil, né? Ah, tá. Agora, com ele lá na empresa, região, quer dizer, acho que você quer dizer na empresa, né? Isso. E eles foi o ano que eles mais comprou café. Com os produtores da nossa região aqui. No geral. No geral. Que eles não compravam só de Minas. Igual vi você falando de Minas, mas esse golpe afetou pessoas de São Paulo, Paraná. Não é só em Minas Gerais. A nível de Brasil. Eu acredito que eu vi também alguns produtores do Espírito Santo. Bahia, aqui pro lado de Capelinha, que é esse lugar ali pra frente aí também. Então, assim, eles no ano de 23 foi o ano que eles mais comercializou café dentro da MCC. Até porque ele já tem um tempo de mercado e tem uma certa credibilidade também, né? Sim, o Manga nesse formato, né? Você pegar o Manga, né? Ele, o autor disso aí. Isso que eu ia perguntar aqui. Quem é Manga Coffee Corporation? Quem é o Manga? Quem é essa Manga Corporation de Varginha, conhecida como a MCC? Uma empresa que não planta café, eles não são plantadores de café. Eles são agenciadores de café. Ele é o exportador e o agenciador ao mesmo tempo, né? E você pegar o Manga tem 40 anos de café. É um cara super experiente, respeitado no café aí. Tem credibilidade no mercado. Muito, o cara tinha uma confiança. Nunca iria se imaginar que fosse acontecer isso. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe até que ponto que foi, né? Se ele que arquitetou tudo, se for o Leonardo sócio dele, mas tá tudo junto, mas né? Tá todo mundo junto lá. Tudo junto. O Manga
ele também fazia as palestras, explicando como é que estava funcionando. Tem uns vídeos dele aí que eu te mandei também, se você quiser colocar depois aí. Tem lá ele ensinando a operação, como era feita em contratos na Bolsa de Nova York. Tem tudo certinho isso daí, entendeu? A gente não fez nada assim, surgiu ali, a gente foi lá e fez com ele, né? Tem, né? Então, depois a gente vai estar mostrando aí também a foto da frente da empresa direitinho. Em relação ao golpe que vocês sofreram, né, você já falou aí o número de produtores que estão em prejuízo na nossa região. Né, são aproximadamente 200 produtores. Não, uns 500 produtores, né? No geral, 200 só eu, né? No geral, dá 500 dá uns produtores. 500 aqui perto de nós, dá uns 500 produtores. Bom, vamos falar sobre o golpe do café, como tudo ocorreu desde o início. E aí a gente está pegando aqui esse primeiro gancho com você, que é a pessoa que representa todos esses produtores, que está praticamente liderando também, né, essa busca por solução, que vai ser um assunto para um outro momento, mas eu quero te chamar para conversa que é agora o Gilberto também. Gilberto Toledo, que é cafeicultor lá de Santa Luzia. Ô Gilberto, como é que você se sente depois de 1 ano e 2 meses, já caminhando para o 2º ano, que vocês sofreram esse golpe aí, que isso dá filme, isso dá série da Netflix, Rapaz. Isso vira documentário lá do Conversa com Bial, isso serve para o Cabrini fazer um trabalho bacana, isso é um tipo de notícia negativa da produção do agronegócio, do café, e que é um destaque para a imprensa, mas é algo que assusta, porque você está falando de 500 milhões de reais, você está falando do agronegócio, do nosso ouro preto, que é o café. E você, que também é cafeicultor em Santa Luzia, traz nessa bagagem outras dezenas de produtores que sofrem por esse. Como é que você está se sentindo? Como é que está esse processo na sua vida? Deus do acontecimento que aconteceu com a gente negociava também. Comecei a negociar com eles lá em 2020, eu negociei com eles. Nunca teve problema de pagamento, sempre, né, pagava direitinho. Aí no momento que veio o dia que eles não pagaram e falaram que pediu 20 dias para estar resolvendo e não resolveu nada, aí foi aquela frustração, né? O trabalho da gente da vida inteira ali, da família da gente, todo mundo junto. Muita garra, crédito com as pessoas da região da gente, igual o Josué falou, que vem de família. Meu pai também, mais de 50 anos que chegou em Santa Luzia, pessoa muito conhecida lá. Como é que é o nome do seu pai? Joaquim Toledo. Joaquim Toledo. Isso. Além de Santa Luzia, tem você, tem os Finamores, tem o pessoal conhecido tradicional ali. Né? Muita pessoa, povo trabalhador de Santa Luzia. Ali. Mas esse café que vocês sofreram com esse golpe, é café de uma safra só, ou é café que estava guardado? Sim. É uma produção especial? Como é que foi isso? Eu tenho lá 7 milhões e 400, e de produtor eu tenho aproximadamente quase 5 milhões era produtor, entendeu? Os valores que tinha lá. Aí eu peguei a minha safra, vim trabalhando esse ano e diluí um pouquinho para cada um, e muita pressão, né? Que a gente saber que deve o trabalho de um produtor, cara, é muito difícil, né? Que a gente tem a responsabilidade de vai na propriedade dele, busca o trabalho dele, que ele trabalhou ali ano inteiro, né? Com a família. Você bate o caminhão lá, põe no armazém e a gente chega o dia de pagar o produtor, cara, foi uma frustração muito grande. E a gente tem, graças a Deus, igual o Josué, apoio dos produtores que confia na gente. Tem a pressão, tem pessoas que não entendem, mas foi vendo o acontecimento, né? Viu que aqui foi um golpe e as pessoas passam a entender que não foi assim de malquerência da gente, né? A gente trabalhando muitos anos, graças ao que o José falou, a gente tinha os dias de pagamento, a gente pagava direitinho, né, as pessoas, e não é fácil não, mas Deus nos dando força. E o que você acha da justiça nesse caso? O que você espera? Rapaz, eu esperava que tivesse essa justiça, né?
que eles olhassem, né, com carinho, né, olhassem, corresse atrás de que aconteceu, né? De repente ter a Polícia Federal em cima desse caso, investigação, né? O juiz também olhasse com atenção, ele deu a normativa dele, mas eu acho que tem um processo também de olhando as questões que pode vir. Esse assunto do processo nós vamos tratar num próximo episódio desse programa. Está dividido em 3 principais episódios. Eu quero te perguntar de novo, Josué, o que você espera que irá acontecer daqui para frente, até aqui, onde nós estamos conversando, sobre esse golpe que afetou toda a nossa cadeia produtiva aqui na região de Caratinga, Jacutinga, Santa Luzia, esses produtores que confiaram a você e ao Gilberto também, né, essa negociação com essa empresa MCC. O que você espera que vai acontecer daqui para frente? Qual que é a sua expectativa? Que venha ter uma solução. Eu sei que isso demora, não é da noite pro dia, né? Eu espero que venha ter uma solução, um acordo, tanto da empresa aí, pra gente estar passando isso pros nossos credores aqui, pro nosso cliente, entendeu? Mas isso leva tempo. Bom, esgotamos o nosso tempo por aqui também, para que você possa continuar acompanhando esse podcast do É Bom Saber, especial agronegócio. O maior golpe do café, da história do café já praticado no Brasil. São mais de 500 milhões de prejuízos, né? Aqui em Caratinga, na região de Caratinga, junto com a Feira Tradição, com os produtores daqui, já são mais de 60 milhões de reais. Muitas famílias com seus sonhos frustrados. Um golpe que trouxe prejuízos incalculáveis para o comércio regional, para os bancos credores, e eu fico pensando aqui para as famílias também que esperavam tantos planos, tantas viagens, tantos sonhos dos filhos em estudar, em fazer uma faculdade, em melhorar de vida, e tiveram seus sonhos golpeados, digamos assim, pela empresa a MCC, né, conhecida como Manga Coffee Corporation, a empresa que hoje está lutando na justiça para uma recuperação judicial. Mas esse assunto nós vamos tratar no próximo programa. No próximo episódio, as consequências do maior golpe da história do café e a luta na justiça para a recuperação do prejuízo. Acompanhe o nosso canal, ative as notificações, faça parte do É Bom Saber. É Bom Saber no agronegócio, falando sobre o maior golpe da história do café em Minas Gerais e no Brasil.